localizado na Travessa Benito de Paiva, no 216. O número legal do vereador, João Figueiredo Raimundo Ferreira de Andrade, declarou aberta a presente sessão ordinária. Presente o senhor presidente Raimundo Ferreira de Andrade e os demais vereadores, Cícero Bernardino da Silva, Francisco Moreira Filho, Francisco Luiz Soares Taveira, Francisco Janduí Fernandinho, Francisco Teixeira Figueiredo, João Filho da Silva Marcos e Raul Santos Bezerra de Faria. Ato anterior, foi dito e aprovado sem alteração. Pequeno expediente, por toda a leitura do regimento número 03/2021. O vereador Felipe escreve, requer que após ouvir o plenário da forma regimental, requer que seja enviado ofício, juntamente com o requerimento da senhora prefeita Jeane Carlos Sarabia Pereira de Souza, solicitando a implantação de tomadas nas ruas Professor Emiliano Arnaldo, na Avenida Deputado Patrício Neto e Dr. Rafael Fernandes. E ao primeiro vereador Raul Santos Bezerra de Faria. Dando continuidade à presente sessão e conforme o regimento da Câmara Municipal, em seu artigo 183, o senhor presidente Raimundo Ferreira concedeu a palavra aos oradores inscritos. O vereador Francisco Teixeira Figueiredo solicitou à prefeita Jeane Ferreira que envie ofício ao DETRAN, pedindo por centro de semáforos de nossa cidade e, na sequência, diz que entrou com um projeto de lei que é o poder executivo estabelecer essa tarifa de água e recursos para os consumidores que especifica outras providências. Uma importante matéria no momento em que vivemos, em que muitas pessoas estão desempregadas em virtude da pandemia. Fez um apelo à senhora prefeita para que a mesma entregue cestas básicas e kit de higiene e o kit merenda escolar, pois muitas famílias estão sofrendo e o poder público tem a obrigação de olhar com bons olhos nesse momento. O vereador Teixeira disse que entrou mais de 7 milhões de votos da Prefeitura Municipal para ser usado no combate ao Covid-19, que pouco foi feito até agora. É muito dinheiro e pouca ação. O vereador Janduí disse que a Secretaria da Educação vai entregar o kit escolar aos alunos da rede pública municipal, sendo a secretária Soraya. Vão ser entregues em breve, fique muito na secretária Soraya. O vereador Gilmar disse que o mundo vive momentos difíceis em virtude da pandemia, e em Alexandria não é diferente, mas a Prefeitura Municipal de Alexandria não mete esforço para atender o nosso povo e vem fazendo de tudo para amenizar os efeitos da pandemia em nossa cidade. O vereador João Filho pediu à senhora prefeita Jeane que isente a população de pagar a taxa de água do SAI durante essa pandemia, pois muitas famílias em nosso município estão padecendo dificuldades financeiras e solicitou ainda que seja entregue as básicas a famílias carentes da nossa cidade. O vereador Cícero Bernardinho falou que a prefeita Jeane Ferreira, juntamente com o secretário de Saúde, vem se esforçando no máximo para combater os efeitos da pandemia. Estamos lutando contra o inimigo invisível. Pediu a conscientização de toda a população alexandriense para evitar a aglomeração, usar máscara e se prevenir para não contrair o coronavírus. O vereador Raul Santos disse que ele ouviu atentamente as palavras dos colegas vereador Teixeira, fazendo um apelo para ajudar as famílias carentes do nosso município. E propõe a tirar R$300 do subsídio vereador do mês. Vamos nos unir, colegas vereadores, e vamos fazer essa ação com proteção básica para famílias carentes da nossa cidade. O vereador Filho disse que, infelizmente, o avanço do Covid-19 em nossa cidade e região só aumenta. Vale ressaltar que a secretária de Saúde, juntamente com a prefeita Jeane Ferreira, vem fazendo de tudo para combater os efeitos desse mal. Fez a testagem de nossa população, montou o centro de atendimento do Covid-19, funcionando a semana inteira. Temos transportes no traslado de pacientes, caso necessite. Está vacinando a população conforme a faixa etária
vem fazendo tanto na saúde como bem aqui no Rio. Por fim, enviou o voto de profundo pesar pela morte do progenitor e diretor Jânio, o senhor Osman Marcos de Mello e a senhora Maria José do Carmo, rogando a Deus que console os vossos corações nesta hora de luto. Solicito ainda que seja enviada a porção de pesar à família e lutar. Passando para a ordem do dia, o senhor presidente Raimundo Ferreira de Andrade solicitou a justificativa do requerimento de Paulo. Logo após colocado em discussão e em votação o requerimento número 06 de 2021, sendo aprovado por unanimidade. O senhor presidente Raimundo Ferreira fez um apelo a toda a população de Alexandria para racionar a água, pois nosso reservatório tomaram pouco água, senão vamos passar dificuldades com a falta d'água em nossas torneiras. Nada mais a pena tratar sobre a proteção de Deus é para anunciar a presente sessão ordinária, determinando que a casa por lavrada, a qual será assinada pela mesa diretora, a qual seria aprovada na sessão seguinte. Eu e o Gilmar Fonte de Araújo, como secretário, adopto a vez que escrevi a presente ato. Encerrada a leitura da ata, senhor presidente. Coloco em discussão a ata número 1240/2021. Em votação, vereadores que aprovam, Fernandes de Fernandes. Combate. Por unanimidade. Passo a palavra ao secretário, também do diretor, para fazer a leitura do requerimento. Câmara Municipal de Alexandria, requerimento 07/2021. Vereador Victor Discreto requer pela voz do plenário na forma regimental, requer que seja enviado ao ofício a excelentíssima senhora prefeita municipal, Vera Carlos Sarai Ferreira de Souza, solicitando da chefe do executivo que entre em contato com o Departamento de Equidade de Rodagem, DER, e toma medidas providências com relação à malha falsa que está certa a cidade de Monserrat, no estado da Paraíba. Justificativa em plenário, sala das sessões da Câmara Municipal de Alexandria, em 13 de abril de 2021, Francisco Teixeira Conselheiro. Requerimento número 08/2021. O vereador que quiser requer que a voz do plenário na forma regimental, requer que seja enviado ao ofício a excelentíssima senhora prefeita municipal, Vera Carlos Sarai Ferreira, solicitando a implantação de lombadas na rua Padre Eurípides Campos Conjunto, Santo Antônio, no bairro Santo Antônio. Justificativa feita em plenário, sala das sessões da Câmara Municipal de Alexandria, em 13 de abril de 2021, Francisco Teixeira Figueiredo, vereador. Encerrado o dinheiro, senhor presidente. Encerrando aqui a passo a palavra ao vereador Ramon Francisco. A palavra ao vereador Ronaldo Guerreiro. Vereador João Vinícius. Bom dia a todos que estão nessa casa, senhor presidente, a todos os meus colegas vereadores, a todos que estão nos ouvindo através da Rádio Cidadania FM. Queria falar hoje sobre vários denúncias que recebi, vários pedidos, sobre os quebra-molas que muita gente havendo muitos acidentes ali naquela avenida de deputado Fabrício Neto, e já ocorreu várias mortes. E decorrente, eu queria fazer um apelo, fazer um pedido aqui à senhora prefeita, as lombadas ali no conjunto da ponte, ali próximo à linha de ferro, ali perto ali onde vai chegando ali naquela pracinha ali, recebi já vários pedidos para me falar sobre isso, até através do meu amigo Zé Abigo, e ali precisa muito que
até semana passada ocorreu até vários acidentes lá. Queria falar também ali no quebra-mola ali, umas bombadas, lá na entrada da casa da prefeita, ali nas pulgas, ali perto do meu amigo Francisco, porque ali eu vejo muita necessidade, porque ali já ocorreu várias mortes, e eu acho que com as bombadas diminuiria, porque o pessoal passaria mais devagar, uma sinalização, isso aí ia ajudar muito no tráfego das pessoas ali naquela região. Ali, também queria responder ao meu amigo Jandro Júnior, meu colega vereador. Ele falou que meu colega vereador Teixeira falou que sobre a cesta básica na sessão passada, e ele disse que a prefeita ia fazer essa doação dessas cestas. Minha gente, meu colega, a gente tem que falar para a população. A gente tem que falar isso, porque até agora não foi feito nada. E quanto mais o tempo passa, mais gente fica nessa necessidade. A gente tem que falar e se colocar no lugar de cada um. E aqui fica o meu apelo e o meu pedido. Muito obrigado a todos. Fala, vereador Júnior. Bom dia a todos, secretário Ferreira, colega vereadores, ouvintes da cidadania. Eu não ia falar hoje, mas eu acho que foi aqui do colega vereador João Vitor. Eu não citei a palavra cesta básica, falei, respondi Teixeira, o colega vereador Teixeira, com relação à merenda escolar, o tipo escolar. Não cesta básica não. Muito obrigado. Fala, vereador Teixeira. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, público aqui presente, funcionários desta casa e todos que nos ouvem através da diferença cidadania. Senhor presidente, a princípio, das minhas palavras, na última sessão, quando o colega vereador Chiquinho Pires prestou sentimentos à família do Dr. Jânio, do falecimento dos seus pais, eu tive que tomar conhecimento naquela hora que o colega vai fazer o sentimento e eu não tive como mais falar. Eu quero aqui prestar minha solidariedade ao meu amigo, Dr. Jânio Melo, com toda a sua família, que o Senhor Deus conforte o coração dele para esse momento de dor, quem sabe a perda dos pais é uma coisa muito triste. Aliás, a perda de qualquer pessoa adquirido da família da gente, é um momento de tristeza, e eu peço que Deus venha confortar o coração do meu amigo, do Jânio Melo. Eu gostaria também de ser solidário a todos os familiares da nossa amiga Gediael, que é conhecida como Toé, que é a mãe de Lena aqui da loja, todos conhecem, uma pessoa que tem seu comércio ali no setor pavilhão há muito tempo, esposa do Dezinho, o seu esposo é meu primo, e eu queria se soltar para toda a família, todos os seus filhos, a Denilda, a Lena, a Aura, a Elineide, a Leia, todos os seus filhos, seus netos, que são muitos, são meus familiares também. Eu gostaria de ser solidário com a família da nossa amiga Jadiael. E eu gostaria, senhor presidente e colegas vereadores, eu vendo aqui a questão do meu colega vereador João Vitor, cobrar a respeito da cesta básica. Tudo bem, a gente falamos em time escolar naquele momento, mas o vereador, o colega vereador, está correto também em cobrar a cesta básica, porque sabemos, colegas vereadores, que o nosso município tem muita gente necessitando. Vimos agora recentemente o exemplo do município vizinho, com sucesso, que tentou em torno de 5 mil habitantes, distribuir várias cestas básicas para o povo da sua localidade. E aqui a Alexandre vendeu uma ação por parte da Prefeitura Municipal
nenhuma ação que venha beneficiar o povo carente do nosso município. E eu digo mais, colegas vereadores, senhor presidente, pessoal do Estado do Rio, Bom Sucesso, para ser uma cidade menor do que a Alexandria, está bem à frente da Alexandria em muitos aspectos, em muitas coisas. Vejamos, Bom Sucesso tem o SAMU, aqui a Alexandria não tem ainda. Por quê? Por que Bom Sucesso é mais merecedor? Eu vou dizer por quê? Por falta de interesse dos gestores. Aqui, se acontecer um acidente aqui, que a gente aqui nessa casa pede muito, faz muito incrível de bombadas, se acontecer um acidente aqui, se essas duas mulheres ocupadas, a pessoa fica, ou é socorrido pelo carro da polícia militar, ou é socorrido por algum familiar, e não tem. Que a Alexandria já está sendo implantada lá no SAMU. Tem que ter força de vontade de fazer. E ali em Bom Sucesso, colegas vereadores, existe o CAPS. Para quem não sabe o que é o CAPS, é uma unidade que cuida da saúde mental das pessoas. E aqui a Alexandria, gente que tem problemas de saúde mental, tem que ir para Natal, porque aqui a gente não tem o CAPS. Não é porque não existe demanda em Alexandria, não, que tem. Na época que eu ia na casa de apoio, lá na casa de apoio de Alexandria, lá em Natal, tem alguns pacientes que saem daqui para ir para o CAPS lá em Natal. E a cidade de Bom Sucesso aqui, 5.000 habitantes, existe um CAPS, uma unidade. São essas coisas, colegas vereadores, senhor presidente, que nós, como representantes do povo, temos que estar cobrando ao gestor, tem que estar cobrando a Prefeitura do Estado de Alexandria, que olhe mais para a população. E na semana passada eu comprei a cesta básica, porque as cidades da região, todas aqui já foram contempladas. E dinheiro tem, porque foi dado muito dinheiro no município de Alexandria para essas ações. Muito dinheiro. Foi como eu falei na semana passada. O dinheiro que entrou na Prefeitura Municipal de Alexandria não justifica até agora os gastos que foi gastado. Não justifica os gastos que foram feitos pela mão da Prefeitura Municipal de Alexandria. Os gastos não justificam o dinheiro que já entrou. É muito dinheiro que já entrou. Não custa nada a Prefeitura Municipal de Alexandria ver a questão das pessoas carentes e distribuir cestas básicas. É uma necessidade. Mas não. A Prefeitura Municipal de Alexandria, senhores vereadores, senhor presidente, pensa só em arrecadar dinheiro de bolso. Mas também tem que ver a situação da população do nosso município. Eu não vou me cansar de falar nessa casa, falar pelo povo do nosso município, principalmente o povo mais carente. E dinheiro entrou bastante aqui no nosso município, bastante. Temos que ter cuidado, inclusive, quem assiste a mídia aí nacional, está vendo, e vai ver uma CPI e vai atingir até o município. Tem que ter cuidado, porque o dinheiro do governo federal vem muito, não só para a Alexandria, mas para toda a prefeitura do país, para todas. Não só a Alexandria, mas toda a prefeitura da nossa região, do país, vem muito dinheiro para as prefeituras. Esse dinheiro tem que ser gasto com o povo. Esse dinheiro não é para o prefeito pegar e botar no bolso, não. Não é quando eu estou dizendo que o prefeitura daqui, o prefeito da gente está fazendo isso, não. Estou citando que não é. Esse dinheiro é para gastar com o povo. E acabou as ações da prefeitura, acabou as ações por parte da prefeitura. Mesmo sem adiantar praticamente nada das barreiras sanitárias, agora não está tendo mais, mas pelo menos está justificando os gastos. Aquele kit de limpeza que está entregando à população, quem não se lembra daquele kit de um álcool gel, que um supermercado aqui no Small Branco vendia R$ 1,99, a prefeitura comprou R$ 5,35, nem comprando muito quantidade. Mesmo assim, não está mais distribuindo o povo. E eu estou falando isso aqui, colegas vereadores, senhor presidente, não sou contra ninguém, eu sou a favor do povo do nosso município. Estou aqui para ajudar, para somar. Eu sou a favor do povo do nosso município.
E eu recebi uma denúncia também, talvez tenha até já passado no tempo, mas o sítio Castelhano, o colega vereador Alain Oliveira, não foi cortado um pau de terra para ninguém. Sabendo que ali, naquela região, existem 2 vereadores representando aquela região, o colega vereador Alain, que a gente está presente, o colega vereador Raul Bezerra. Não foi cortado um pau de terra para ninguém. E outra coisa, na sessão passada, o colega vereador Raul falou porque nós, colegas vereadores, não tínhamos R$300 no salário para dar cesta básica para o povo. Não, é uma atitude louvável do colega vereador. Mas eu gostaria de dizer ao colega vereador Raul Bezerra que do meu salário durante o mês para dar depois ao povo, se eu tirar só R$300, é uma beleza. Faz muito tempo que a gente divide o nosso salário com o povo, ajudando a uma, ajudando a outra, comprando um medicamento. Pode ir aqui na farmácia de Serrinho, que tem uma conta minha espichada. Pode ir ali no Alto da Boa Vista, ali em Vizinhas Ratas, que tem uma conta minha espichada. E eu não apoio, não. Graças a Deus eu sabia. Se doador não, o meu cumprimento para mim. Inclusive está aqui, olha, o meu bolso na receita, já vinha até chapado de manhã, para comprar medicamento. Sempre essas ações eu vou fazendo. Não é o colega dizendo que se eu tirar só R$300 do meu salário. A gente tem aqui que cobrar do poder público, porque tem dinheiro. A função do vereador é essa, é cobrar. É cobrar. Se a prefeita está distribuindo de cesta básica e vem dinheiro para fazer isso, como é que o vereador vai tirar do seu salário, tem muitas coisas para resolver? Temos que cobrar do poder público. A nossa função, como legislador, estamos aqui nesta casa para cobrar, verificar, fiscalizar. Essa é a função do vereador. Se quiser ajudar a população, cobre para que tenha alguma ação por parte da prefeitura dos padrões de dia. Vamos cobrar ações. E a nossa função é essa, é cobrar. Portanto, quero agradecer a oportunidade. Muito obrigado, senhor prefeito. A palavra é agora. Senhor presidente, senhores vereadores, estava ouvindo a pouco a palavra do colega Teixeira, o qual mesmo se referia à saúde do nosso município, como também recursos recebidos pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal. Quase todas as sessões na nossa casa trata desse assunto e tem mostrado para o vereador o que o município está fazendo, o que a Secretaria de Saúde está fazendo em prol do nosso povo. Eu sempre digo, nenhum município do nosso estado ou dos estados vizinhos presta assistência médica que a Alexandria presta. Aí tem 2 casas de saúde que sempre vêm com recursos federais, mas repassados pelo município. Praticamente o município está mantendo as 2 casas de saúde em tudo. O próprio município tem aí o centro de Covid funcionando diariamente. Qual é o município que tem isso? A testagem que foi feita em nossa comunidade. Nem outro município fez o que a Alexandria fez e está fazendo. Nós temos casos aqui de pessoas de Alexandria para se internar em um hospital em Paulo César. É preciso mandar daqui um teste do Covid, porque lá eles falam. Que tristeza. A Alexandria tem. Nós temos ambulâncias aí para transporte. Temos pessoal equipado para fazer transporte. Aqui, a partir do governo, tem poucos próprios para exercer a sua profissão. Como na Secretaria de Saúde, dentro do hospital e tudo. Mas o vereador não vê. Vê o recurso que chega. E tem dinheiro que é
tivesse um banheiro aqui. E nenhuma oportunidade aqui, falando do município, não tinha tido. Eu sempre respeitei e tenho. Se não tivesse, não fazia o que vem fazendo. Agora são poucos municípios, ou nenhum, faz o que eu sabia, faz. Em tudo. Você vê até a vacina. A vacinação que é feita na região, você não vê uma denúncia de Alexandria. Porque cumprida aqui no nariz todas as determinações do Ministério e Secretaria de Saúde do Estado. Então Alexandria é um exemplo de saúde. Mas o vereador não vê. Fala-se na cesta básica para o município do Acre. E estava aí uma proposta do vereador Raul, que infelizmente hoje não está aqui, mas ele estava propondo aí. E eu ainda faço mais uma ampliação com essa proposta de Raul. Vamos nós fazer a nossa parte. Eu já venho fazendo a minha. Não sou de agricultor que fez isso ou aquilo, mas faço a minha parte. Em atendimento aos mais pobres, tem que procurar, aos mais necessitados, como cidadão, temos feito a nossa parte. E como vereador, podemos assumir essa proposta aí de Raul, em vez de R$300, vamos dar metade do salário mensal. Faça, vereador, a nossa parte. Entrega seu presidente a metade do salário, cadastra do pessoal, faça essa básica mensal. É muito fácil. 3 salários, então o quê? A prefeitura de milhões não faz, não faz. Viu? R$2.000 cada vereador. A prefeitura dá milhões. Dá 18.000 por mês. Dá para atender a muitas famílias necessitadas. O município passa lá a parte dele. E nós, vereadores, fazemos a nossa. Obrigado, presidente. Ouvi aqui as palavras do colega vereadores e reforçando aqui as palavras do vereador Francisco sobre a saúde do município. A gente agradece, né, aos diretores da Secretaria de Saúde pelo trabalho